Nossa aula de História e hoje nós iremos aprender sobre o governo geral. Em virtude ao fracasso das capitanias hereditárias, por não conseguirem explorar a cana-de-açúcar que era considerado ouro branco e nem comercializar o pau-brasil e muito menos defender a terra contra os invasores e nem podendo tomar as terras que eles havia dado ao vilnatário, Dom João III, rei de Portugal, criou assim um sistema de governo para reerguer e administrar toda a colônia, que recebeu o nome de Governo Geral. O Governo Geral deveria instalar-se na capitania de Baía de Todos os Santos, que mais tarde era chamada de Bahia, pela localização mediana entre as capitanias. E ele passou a ser a autoridade máxima da colônia, e não real. Todos os donatários deveriam obedecer o governo geral e colaborar com ele para o processo de colonização. Entre os governadores gerais, é importante o conhecimento dos 3 primeiros, pois entre eles surgiram as 3 grandes cidades do Brasil. Agora, vamos reconhecer e ver as importâncias de cada um, tá bom? Vamos ficar atento. Começando primeiramente pelo primeiro governador geral. Foi Tomé de Souza. Ele chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os índios. Ele criou também o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Em seu governo, ele desenvolveu a cultura de cana-de-açúcar e iniciou a criação de gado e fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, e houve grande distribuição de terra nos colonos, chamado de 6 Marias. Esse governador também deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação de gado lá no Nordeste. E para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares. Primeiro, o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, com o provedor-mor, encarregado pela cobrança de impostos, e, por último, com o capitão-mor, que era responsável por defender o litoral. E em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa. Logo, Duarte da Costa foi o nosso segundo governador geral. Ele chegou no Brasil e trouxe seus filhos, Dom Álvaro e alguns jesuítas. Entre eles veio também um padre chamado José de Anchieta, que fundou com Manuel de Nóbrega o Colégio de São Paulo. José Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil o homenageia como apóstolo, no dia 9 de junho. Duarte da Costa não fez um bom governo, porque ele enfrentou diversos problemas criados pelo seu filho, perdendo assim toda a sua autoridade para governar e administrar a colônia. Agora iremos aprender sobre o terceiro governador geral, que foi Mendes Sá. Ele realizou um governo considerado excelente. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia. E ele governou durante quase 15 anos. Homem enérgico e experiente, conseguiu resolver uma série de dificuldades deixadas por Duarte da Costa. Ele também foi muito importante, porque ele combateu todos os invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá, ele expulsou os invasores. Foi um fato marcante do seu governo. Com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, ele fundou a cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, em 1572, ele morreu. Ele faleceu lá no estado da Bahia. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros e deu margem para que as entradas e as bandeiras desbravassem o sertão, que eram as terras distantes do litoral. Iremos agora aprender sobre as entradas. Entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Eles não ultrapassavam, elas
não ultrapassavam os limites do meridiano de Tratado de Tordesilhas e partiam do litoral. Vamos falar das bandeiras, que eram explorações particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, partiam de pequenas localidades vizinhas da São Vicente. Por isso, o povo de São Paulo eram chamados de bandeirantes. Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram então organizadas expedições que desembrayavam pelo interior, à procura de metais preciosos e indígenas para trabalhar na lavoura paulista. Vamos ver que os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes. Vamos aprender também que uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Paz Leme, homem muito rico que usou sua própria fortuna para organizar a expedição. Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeralda, mas na verdade era apenas turmalinas, pedras bem menos valiosas. Vamos ver que os bandeirantes eram obrigados, por decreto, a criar lavouras de milho, feijão e abóbora para garantir sua própria alimentação e a dos próximos aventureiros que por ali passavam. Além dessas expedições, ser formadas por homens armados, mulheres, indígenas, catequizados, alienados, escravos, sacerdotes e muitos animais de cargas. Agora que nós aprendemos um pouquinho mais sobre as bandeiras, entradas, as expedições, vamos no nosso livrinho fazer as atividades, tá bom? Beijo! Sobre as invasões francesas e holandesas. O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupá-lo. O objetivo era mesmo a exploração das riquezas naturais. Vamos agora aprender um pouquinho sobre as invasões francesas no Brasil. Os franceses desembarcaram no litoral da América Portuguesa de 1500 a 1530 em busca de pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte da terra. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, e conquistaram a confiança dos indígenas, que haviam organizado a Confederação dos Tamoios, lutando contra os portugueses que queriam escravizá-los. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto em combate. Ele foi considerado um grande líder dos portugueses nessa luta. Ele também fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Os franceses voltaram a invadir a América, estabelecendo agora no Maranhão. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses finalmente conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo assim a melhor maneira de defendê-la. Vamos agora aprender sobre a União Ibérica e a invasão holandesa. Vamos lá! Filipe II, rei da Espanha, em 1580, assume o poder após a morte do seu tio-avô, Dom Henrique I, o rei de Portugal. Assim, Portugal e as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Essa junção das coroas é chamada de União Ibérica. O rei da Espanha era inimigo dos holandeses, porque os Países Baixos, de quem fazia parte a Holanda e que pertenciam à Espanha, ficaram independentes. Com a repreensão do rei Filipe, ele proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América Portuguesa. Os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes, primeiro em Salvador e depois eles invadiram em Pernambuco. Controlaram quase todo o litoral nordestino. Pernambuco foi escolhido por ter uma grande produção de cana-de-açúcar, e os holandeses queriam controlar o comércio de açúcar lá na Europa. Por esse motivo, a Holanda precisava dominar a região que produzia em maior quantidade o açúcar. Chegou em Pernambuco,
Maurício de Nassau, alemão a serviço da Holanda, para assumir o governo. Ele fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e do Recife. Ele voltou para a Europa em 1644. Com a sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Sendo assim, revoltados, os colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou quase 10 anos. Durante esse período, ocorreram diversas batalhas, até que em 1654 aconteceu o combate final. A Batalha dos Guararapes, na atual cidade pernambucana de Jaboatão de Guararapes. Os holandeses renderam-se e voltaram para o seu país. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar no Caribe, ou mais precisamente nas Antilhas, para vender para a Europa. Com isso, o produto da América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade, o que causou enormes prejuízos ao comércio da colônia. Agora que nós já aprendemos um pouquinho mais sobre as invasões holandesas e francesas, vamos lá no nosso livrinho fazer as atividades, ok? Beijinhos, fiquem com Deus e continuem se cuidando, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.